Vivemos tempos em que o prazer é soberano. Tudo que fazemos, tudo que somos, parece girar em torno de evitar o desconforto. Deslizamos telas em busca de dopamina. Comemos, compramos, postamos, escapamos. A dor é evitada a qualquer custo. O silêncio é intolerável. A pausa, uma ameaça. Mas e se o prazer que buscamos for, na verdade, a nova forma de prisão? E se a liberdade que achamos ter for só mais uma ilusão bem embalada? Nunca tivemos tanto acesso a meios de gratificação imediata e, paradoxalmente, nunca estivemos tão ansiosos, deprimidos, solitários e distraídos. Em meio à promessa de liberdade e leveza, o prazer tem se revelado uma nova forma de cativeiro, mais sutil, mais confortável, porém profundamente eficaz em sua capacidade de domesticar espíritos inquietos. É nesse contexto que a leitura de Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley se torna não apenas pertinente, mas quase profética. Publicado em 1932, Admirável Mundo Novo projeta um futuro no qual o prazer é o principal instrumento de controle social. Diferente das distopias brutais e repressoras, como a de Orwell em 1984, o mundo de Huxley é sedutor, leve e anestesiado. Lá não há guerra, fome ou dor. Há entretenimento constante, sexo livre, consumo incentivado e uma droga chamada soma, que elimina qualquer resquício de angústia. O sofrimento, a solidão, a profundidade emocional e até mesmo a arte foram substituídos por uma paz sintética. E é exatamente esse o ponto. Em vez de censura, há excesso. Em vez de violência, prazer. Em vez de opressão direta, condicionamento bioquímico e psicológico. A grande sacada de Huxley não foi apenas imaginar uma sociedade hedonista. Foi antever que o prazer poderia ser mais eficiente do que o medo para domesticar uma população. Que bastaria oferecer gratificações suficientes com regularidade e conveniência para que a liberdade se tornasse irrelevante. O livro, portanto, não fala apenas sobre um futuro hipotético, mas sobre tendências que já estavam em curso no início do século XX e que hoje parecem ter atingido sua maturidade. A ideia central que orienta este vídeo é clara. O mundo atual reflete, em muitos aspectos, a distopia hedonista prevista por Huxley. A sociedade do prazer é, sim, uma nova prisão, não de grades e punições, mas de dopaminas e distrações. O prazer deixou de ser um caminho para o bem-estar e tornou-se o próprio fim. Um imperativo absoluto, socialmente incentivado e economicamente explorado. E, ao fazê-lo, passou a limitar nossa autonomia, nossa capacidade crítica e, em última instância, nossa humanidade. Vivemos em uma sociedade que estimula constantemente o desempenho, a produtividade e a positividade. A dor, o tédio, a dúvida e o silêncio foram expulsos da experiência válida. O prazer, agora associado a bem-estar, leveza e autocuidado, é vendido em forma de experiências, serviços e substâncias. Quando Aldous Huxley publicou O Admirável Mundo Novo em 1932, o mundo atravessava um período de profundas transformações tecnológicas e sociais, marcado pela crença crescente no poder da técnica e pela busca por estabilidade a qualquer custo. Foi nesse cenário que Huxley construiu sua distopia, uma sociedade aparentemente perfeita, mas sustentada por mecanismos sutis e potentes de controle, tendo o prazer como eixo. A sociedade descrita no romance é rigidamente organizada em castas, definidas desde o nascimento. Os indivíduos não são gerados por reprodução natural, mas por engenharia genética e condicionamento psicológico. Desde o berçário, cada cidadão é moldado para aceitar sua posição social, amar seu trabalho, consumir compulsivamente e evitar qualquer forma de reflexão crítica. O objetivo?
Estabilidade social. A diversidade, o conflito, o sofrimento e até o amor são vistos como ameaças à ordem. E a ferramenta mais eficaz para manter essa ordem não é o medo, mas o prazer. Nesse mundo, o prazer é onipresente e obrigatório. O sexo é completamente dissociado de intimidade ou afeto. Relações monogâmicas são desencorajadas. O lema "cada um pertence a todos" é repetido como mantra. O entretenimento é abundante, superficial e constante, desde os filmes sensíveis até os esportes coletivos obrigatórios. O consumo é estimulado de forma artificial. Os cidadãos aprendem que reparar objetos é antissocial e que o novo é sempre melhor. E quando, por algum motivo, o sistema falha, se alguém sente tristeza, angústia, inquietação, existe o soma. O soma é uma droga perfeita, sem efeitos colaterais, sem ressaca, sem vício aparente. Ela garante euforia, relaxamento e fuga total da realidade. Com ela, ninguém sofre, ninguém se questiona, ninguém se rebela. Ela é o símbolo máximo da distopia hedonista de Huxley, um prazer químico, imediato, garantido, que elimina toda a experiência negativa da existência. Mais do que descrever um futuro tecnológico, Huxley criou uma alegoria do presente em expansão. Sua crítica é contundente. Ao eliminar o sofrimento, elimina-se também a profundidade humana. Sem dor, não há empatia. Sem conflito, não há arte. Sem angústia, não há filosofia. O ser humano, reduzido à busca constante por conforto e prazer, perde sua capacidade de questionar, de criar, de resistir. A liberdade se dissolve não sob coerção, mas sob sedação. Ao contrário de outras distopias clássicas, como a de Orwell em 1984, onde o controle se dá pela vigilância, tortura e censura, a distopia de Huxley é doce, indolor, eficiente. Ela seduz em vez de impor, ela conquista pelo desejo, não pelo medo. E é justamente por isso que sua crítica é tão profunda e assustadoramente atual. Porque não estamos sendo obrigados a nada. Estamos escolhendo esse caminho muitas vezes voluntariamente, guiados por algoritmos, desejos condicionados e promessas de felicidade. Admirável Mundo Novo não é apenas uma ficção. É um espelho distorcido, mas cada vez mais reconhecível. O mercado contemporâneo é estruturado para eliminar a espera. Com um clique, pedimos comida, acessamos conteúdo, iniciamos relacionamentos ou compramos o que desejamos. A lógica da gratificação imediata molda nossos hábitos, nossas expectativas e até nossa tolerância à frustração. Somos ensinados que tudo deve ser rápido, fácil e prazeroso. A publicidade não vende mais produtos, vende sensações, experiências, estilos de vida. A dor, a espera, a dúvida, todas são tratadas como falhas do sistema, defeitos a serem corrigidos. Nesse cenário, o prazer não é apenas um direito, é um dever. Ser feliz, estar satisfeito, consumir e compartilhar esses estados tornou-se parte de uma performance constante, muitas vezes mais voltada para os olhos dos outros do que para o próprio corpo. As redes sociais talvez sejam a forma mais comum e sofisticada da sociedade do prazer. Elas operam com base em circuitos de recompensa semelhantes aos das drogas. Cada curtida, notificação ou visualização desencadeia pequenas doses de dopamina, reforçando comportamentos compulsivos. O prazer é instantâneo, mas volátil. Cria-se, assim, uma dependência emocional por aprovação, estímulo e presença digital. Essa lógica transforma a subjetividade. Passamos a viver sob constante exposição, autocensura e autoespetacularização. Sentimentos complexos, silêncios, introspecções, tudo isso perde espaço frente à necessidade de estar sempre bem, sempre ativo, sempre desejável. Como na distopia de Huxley,
A dor é incompatível com o sistema e por isso precisa ser escondida, medicada ou convertida em conteúdo. O prazer sexual, que já foi tabu, tornou-se uma das expressões mais evidentes do hedonismo contemporâneo. Hoje, a sexualidade tornou-se um território fluido, muitas vezes mediado por aplicativos que transformam o desejo em algoritmo, que reduz o encontro ao gesto de deslizar. A estética substitui a intimidade e a lógica da escolha infinita impede o aprofundamento dos vínculos. Relações são iniciadas e descartadas com a mesma rapidez com que se muda de série em uma plataforma de streaming. No universo huxleyiano, o entretenimento é onipresente. Desde os filmes sensíveis até os jogos obrigatórios e rituais sociais, a distração é parte da estrutura de poder. Não há espaço para reflexão, tédio ou silêncio. O tempo é preenchido com estímulos contínuos. Hoje, vivemos sob o império das telas. Redes sociais, plataforma de streaming, tudo está disponível o tempo todo. A atenção tornou-se moeda e a indústria do entretenimento compete pela nossa mente com algoritmos cada vez mais precisos. O resultado? A diminuição da capacidade de concentração, o esvaziamento da interioridade, o colapso do pensamento crítico. Como em Huxley, a distração é tão intensa que deixa de parecer controle e se confunde com liberdade. Em Admirável Mundo Novo, os indivíduos não pensam, são condicionados. O conhecimento é simplificado, a filosofia é ridicularizada e a verdade é substituída por slogans. O controle não se dá pela censura, mas pela saturação. Há tanta informação irrelevante que o essencial desaparece. Esse cenário ecoa de forma inquietante na era da hiperconectividade. A internet democratizou o acesso à informação, mas também criou um ambiente de ruído constante. A velocidade supera a profundidade. As opiniões substituem os argumentos. O debate dá lugar ao algoritmo da polarização. A leitura lenta, o estudo sistemático, a escuta atenta, tudo isso parece obsoleto. Vivemos sob a ilusão de saber muito, mas compreendemos cada vez menos. No mundo de Huxley, os cidadãos são livres para fazer tudo, exceto pensar, escolher, sofrer. O conforto é tão absoluto que ninguém deseja sair dele. A liberdade real, a de dizer não, de duvidar, de resistir, é descartada como inútil ou patológica. Hoje, o conforto é um valor absoluto. Evitamos o incômodo a qualquer custo. Queremos tudo pronto, rápido, fácil. A liberdade de escolha tornou-se consumo personalizado. Mas, como já alertava Huxley, há uma diferença entre liberdade e comodidade. Quando evitamos o desconforto de pensar, de questionar, de se frustrar, abdicamos da autonomia. Tornamo-nos dependentes de sistemas que nos oferecem prazer constante, mas ao custo da consciência crítica. Essa talvez seja a pergunta central. Em uma sociedade onde tudo é regulado para evitar o sofrimento, o que resta do humano? Sem dor, sem silêncio, sem fricção. A criação? A profundidade? A transcendência? A ausência de desafio nos torna inertes, entorpecidos. Como cidadãos da distopia de Huxley, não percebemos que fomos domesticados. O mundo está cheio de estímulos, mas vazio de sentido. A genialidade de Aldous Huxley não está apenas na construção de uma distopia original, mas na antecipação de um futuro que se tornaria, aos poucos, o nosso presente. Comparar o universo de Admirável Mundo Novo com a sociedade contemporânea não é um exercício de ficção científica, é um espelho incômodo. Os paralelos são numerosos e muitas vezes perturbadoramente exatos. Se vivemos numa sociedade que transformou o prazer em norma e anestesiou a dor como se fosse um erro de sistema, resistir a essa lógica é, em si, um ato de subversão.
E embora silenciosas ou pouco valorizadas, formas de resistência têm emergido, não como movimentos de negação do prazer, mas como tentativas de reconectar o humano à sua inteireza. A dor, a pausa, ao vazio, a complexidade da existência. Um dos caminhos para a profundidade está na arte, na espiritualidade e na filosofia. Esses territórios oferecem experiências que não se reduzem à utilidade ou ao prazer imediato. Uma obra de arte pode provocar dor, um silêncio espiritual pode confrontar o vazio, uma leitura filosófica pode desconstruir certezas. E é exatamente por isso que são essenciais. A arte nos devolve a sensibilidade, a espiritualidade nos reconecta ao mistério. A filosofia nos ensina a perguntar antes de consumir, a contemplar antes de reagir. São formas de recuperar a densidade da experiência e, com ela, a liberdade interior. Por fim, talvez uma das formas mais urgentes de resistência seja também uma das mais simples: a pausa. Em um mundo que exige atenção constante, silenciar é revolucionário. O silêncio permite a escuta interna. O tédio tão temido pode ser fértil. Ele obriga a mente a criar, a imaginar, a sair da passividade. O tempo sem estímulo pode ser o solo onde nascem ideias, afetos verdadeiros e decisões conscientes. Redescobrir o valor da pausa é recusar o ciclo de estímulo-recompensa que mantém a sociedade do prazer funcionando. É lembrar que não somos máquinas de responder, mas seres capazes de contemplar, de esperar, de transformar. Ao longo deste vídeo, acompanhamos o percurso de uma ideia desconcertante. O prazer, antes buscado como expressão legítima da liberdade, pode transformar-se em instrumento de controle. A sociedade contemporânea, marcada por consumo acelerado, sexualidade líquida e hiperentretenimento, reflete de maneira inquietante a distopia suave imaginada por Aldous Huxley em Admirável Mundo Novo. Se Orwell temia um futuro de opressão e vigilância, Huxley advertia para algo ainda mais sutil. Um futuro em que o ser humano aceitaria sua prisão, porque ela seria confortável, prazerosa, até desejável. A mensagem que defendemos aqui é clara: a sociedade do prazer tornou-se uma nova prisão do espírito. Ao nos proteger do desconforto, ela também nos priva da profundidade. Ao eliminar o sofrimento, ela esvazia o sentido. Ao nos distrair constantemente, ela enfraquece nossa capacidade crítica. E, acima de tudo, ao transformar o prazer em imperativo, ela transforma também o humano em produto, domesticado, adaptado, moldado à lógica da satisfação imediata. Talvez o grande alerta de Huxley não seja apenas contra uma sociedade de controle pelo prazer, mas contra o esquecimento da dor como parte essencial da liberdade. Porque quem não sente dor não escolhe, e quem não escolhe não é livre. Encerro com uma pergunta provocadora que ecoa o dilema do selvagem de Huxley. Estamos realmente felizes, ou apenas suficientemente distraídos para não perceber que estamos presos?